nosso grupo ficou responsável por falar a respeito da teoria monista e da teoria dualista, e eu vou tratar, a partir de agora, do que é a teoria monista. Essa teoria, ela entende que há apenas uma ordem jurídica que envolve tanto o direito internacional quanto o direito interno de um Estado. E estes, mesmo sendo ramos diferentes de direito, eles se unem e formam um sistema só. Nessa teoria, é muito importante falar sobre como ela tem uma aplicação imediata, ou seja, a partir do momento que um Estado ele ratifica um tratado internacional, ele já passa a valer naquele Estado. Ele não precisa que haja uma transformação nessa ratificação desse tratado em uma norma interna, porque, como já disse anteriormente, ele tem uma aplicação imediata. Então, fez a ratificação do tratado, já está valendo, é imediato. Não precisa ter uma reunião, não precisa haver essa transformação em norma interna, como em outras teorias acontece. Aqui ela tem duas vertentes. O direito onde se prevalece o direito nacional e onde se prevalece o direito internacional. No monismo nacionalista, o que acontece? Existe o direito internacional e o direito interno, a norma interna de um Estado, mas o que prevalece aqui é a norma interna. O direito internacional ele é apenas subsidiário, um fator subsidiário a essa norma interna do Estado, porque o Estado ele é soberano, ele é absoluto, então o que ele decide tem prevalência sobre o que o direito internacional pensa. E aí, por isso, ele seria só um complemento, esse direito internacional é apenas um complemento. No monismo nacionalista, como o próprio nome já diz, o direito internacional seria apenas um complemento do que é dito na norma interna do Estado. Já no monismo internacionalista, há de fato a ordem externa e a ordem interna de um Estado, mas o que acontece aqui é o entendimento de que o direito internacional ele é superior, ele é hierarquicamente superior ao ordenamento interno de um Estado, e por isso este seria submetido e também derivado do que é dito do direito internacional. Esse é um breve resumo do que é a teoria monista, e agora a Marília vai tratar da teoria dualista. Dando continuidade à apresentação do seminário, eu me chamo Marília Oliveira Florencio e nesse momento da apresentação nós vamos tratar sobre a teoria dualista ou simplesmente dualismo. O dualismo difere do monismo no sentido de que, para a teoria dualista, as normas de direito internacional e as de direito interno seriam independentes e autônomas entre si, não havendo a possibilidade de conflito entre elas justamente por essa autonomia e por essa diferença entre as normas. Para o dualismo, para que um tratado ou lei venha a ingressar no ordenamento jurídico interno de um Estado, deve haver um processo de integração, de recepção dessa norma a esse direito interno de algum Estado. Nesse sentido é o que versa a teoria da incorporação, que é uma teoria dualista, que trata justamente nesse mesmo sentido, de que para haver a integração de uma norma de direito internacional ao direito interno de algum Estado, deve-se haver uma incorporação dessa norma, através de um processo, que aí pode vir a variar dependendo do Estado que vai estar recebendo essa norma externa, para que só assim, depois dessa incorporação, possa ser efetivamente aplicada no âmbito daquele Estado. No cenário brasileiro, apesar da doutrina majoritária entender que o Brasil muitas vezes adota uma postura monista, o STF já decidiu na ADI 1480 do Distrito Federal, no sentido de que nós adotamos a teoria dualista moderada, uma vez que as normas internacionais, os tratados internacionais que sejam ratificados no Brasil, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico de direito interno como legislação ordinária. E por isso mesmo seria a dualista, a gente reconhece a independência dessas normas entre si, tanto que o Brasil ele chega a ratificar esses tratados internacionais e a gente tem a possibilidade de recepção de normas externas no nosso direito interno, mas a doutrina também admite que possam existir eventualmente alguns conflitos de normas existentes, tanto no direito interno quanto no direito internacional.
Meu nome é Maria Letícia de Souza Silva. Vou trazer as considerações finais acerca da explanação do assunto. Bem, como já dito e abordado, monismo e dualismo são correntes distintas. O monismo, ele traz que direito internacional e direito interno podem convergir, fazendo parte de um mesmo sistema, de forma que uma norma, advinda de um tratado, advinda de uma convenção ao qual um país adere, ela pode entrar ali naquele estado sem a necessidade de uma lei que especifique ela. Enquanto o dualismo, ele vai pelo contrário, ele traz que há essa diferença, essa dicotomia entre o direito interno e o direito internacional, de modo que para uma norma valer ali naquele regimento interno daquele país, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser normatizada, tá? Quanto a isso, a doutrina não é tão concordante em relação a isso, Traz subdivisões, não é um tema tão fácil assim de ser abordado. Bem, Acioli, ele traz em seu livro que o monismo, ele pode ter um monismo de primazia nacional ou monismo de primazia internacional. A Convenção de 1930, pela Corte Permanente de Justiça Internacional, esse tratado de direito internacional, ele trouxe justamente esse caráter preeminente do direito internacional, para a normatização jurídica. Então, traz muito essa questão. O próprio Acioli, ele traz em seu livro também, que o que seria, monismo e dualismo? Seriam dois ordenamentos independentes, estanques ou dois ramos de mesmo sistema jurídico. Então, há muitas questões também a serem abordadas nesse sentido, Quem cunhou esse termo, justamente, foi o Alfred Verdross, que cunhou o termo do dualismo e diz que o regimento interno e o regimento internacional, ou seja, o direito interno de um país e o direito internacional, são como círculos que não se interceptam. Mas, com o decorrer do tempo, com tantos tratados, tantas convenções internacionais, como a Convenção de Viena e tantos tratados importantes, o direito internacional ele acaba trazendo consigo essa primazia, essa importância fundamental, dessas normas, que muitas vezes versam sobre direitos humanos, sobre direitos de populações mais vulneráveis, sobre direitos ambientais, em que muitos países adotam, e trazem realmente a importância dessas normas tratadas em direitos e tratadas em tratados e convenções internacionais. Então, realmente, o dualismo e o monismo, eles sempre verificam isso, o que é melhor, para aquele regimento interno, o que é mais favorável para o direito, para a população, Também tem que se observar isso, não necessariamente se um país vai adotar um ou vai adotar outro, mas o que for melhor para o regimento interno e para a consolidação dos direitos em cada país. Então é isso, muito obrigada. Encerramos o tema.